Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de férias e o que você vai aprender. Alguns conceitos básicos, alguns conceitos legais em relação ao direito de gozo de férias e também como gerar esse pagamento no Force Pessoal, bem como movimentar e emitir os principais relatórios. Mas antes de mais nada, vamos falar aqui sobre os conceitos, como mencionei, do direito de férias. Bem, as férias ou o direito de férias é um descanso concedido ao empregado e está previsto lá no artigo 7º, inciso 17 da nossa Constituição Federal. Bem, e esse artigo ele vem tratar aí dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais com relação ao gozo das férias, que devem ser remuneradas anualmente com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Significa dizer que, se a empresa quiser, por exemplo, pagar a remuneração de férias, mas a metade, em vez de pagar somente um terço, ela poderia fazer isso. Claro que não é tão comum, raramente você vai ver uma situação como essa. O mais comum é a empresa pagar a remuneração de férias, referente aos dias de gozo, acrescido de um terço da remuneração. É o mais comum, mas nada impede que a empresa venha a pagar a mais, pois a Constituição Federal ela é muito clara. Ela informa que tem que ser acrescido de pelo menos um terço a mais do que a remuneração normal. Bom, vamos entender agora a diferença entre o período aquisitivo e o período concessivo de férias. O período aquisitivo é o período em que se adquire o direito às férias, e esse período é equivalente a 12 meses. Então, o trabalhador, quando ele é contratado, ele precisa trabalhar 12 meses para adquirir 30 dias de férias. E isso está previsto no artigo 130 da CLT. Já o período concessivo de férias é o período em que o trabalhador irá gozar as férias que ele adquiriu. Mas a gente tem que levar em consideração um ponto importante. A CLT esclarece que o período é de 12 meses também, assim como o período aquisitivo. Mas muitas empresas preferem respeitar o período de 11 meses. Assim, ela não corre o risco de ter que pagar as férias em dobro. Então, é muito comum você encontrar aí nas empresas o entendimento de que o período concessivo se refere a 11 meses, e na realidade não é. O período é de 12 meses, mas culturalmente as empresas preferem respeitar o limite de 11 meses. E aqui alguns pontos importantes, O pagamento das férias deve acontecer até 2 dias antes do início do gozo, claro, para que o trabalhador ele tenha ali uma reserva financeira para usufruir das suas férias, caso ele deseje, por exemplo, realizar uma viagem. Bom, além disso, é vedado o início das férias nos 2 dias que antecedem o feriado ou dia de repouso semanal remunerado, pois não seria justo. Imagine um trabalhador que tem a sua carga horária de segunda a sábado. O domingo é o seu dia de descanso. Então imagine, o trabalhador iniciar suas férias no domingo. Não seria justo porque o domingo é o dia de descanso e ele já perderia um dia de gozo de férias. Logo, a CLT veda essa situação. Não é permitido o início do gozo das férias em dia de descanso ou 2 dias, Dia de descanso ou que antecede um feriado. Claro que, se no decorrer das férias existir ali um feriado, obviamente que isso não vai interferir e nem vai aumentar ou diminuir os dias de gozo, pois o período de gozo de férias, de acordo com a nossa legislação, acontece em dias corridos, ou seja, não é observado apenas os dias úteis, é observado todos os dias de maneira corrida. Então, se ele tirou férias de 30 dias, o início dessas férias não pode acontecer em até 2 dias que antecedem o feriado ou o descanso do trabalhador, mas pode acontecer ali de no decorrer das férias ter 1 ou 2 feriados e ele permanece de férias. Ele não vai ganhar, mas também não vai perder. Bem, para que o trabalhador tenha direito ao gozo das férias, ele também tem que observar algumas regrinhas, Ele não pode ter faltas injustificadas igual ou superior a 6 dias. Logo, nós temos aqui a nossa tabela.
Até 5 faltas, o trabalhador permanece com seus 30 dias de direito de férias. Agora, se ele tem de 6 a 14 faltas injustificadas, apenas 24 dias. De 15 a 25 dias de faltas injustificadas, apenas 18 dias. Entre 24 e 32 faltas injustificadas, 12 dias. E se ele vier a faltar injustificadamente por mais de 32 vezes, ele perde completamente o seu direito de férias. Bom, uma novidade trazida pela Lei da Reforma Trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, desde que haja concordância do empregado, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos. Desde que um desses períodos, não necessariamente tem que ser o primeiro, mas um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Então, em regra é assim, o trabalhador ele pode fracionar suas férias ou a empresa ela pode sugerir ao trabalhador, mas o trabalhador ele precisa concordar e elas poderão ser fracionadas em até 3 períodos dentro dessa regra que eu coloquei aqui. Isso está previsto lá no artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Bem, todo trabalhador tem direito ao gozo das férias, com exceção do estagiário, já que o estagiário ele não é empregado, ele é uma figura que está ali dentro da organização com a finalidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu na teoria na instituição de ensino. Os trabalhadores contratados pelo contrato intermitente, eles também têm direito ao gozo de férias, porém é uma situação um pouquinho diferente. Enquanto o trabalhador normal, vamos dizer assim, ele trabalha 12 meses, adquire 30 dias, a empresa determina em que momento esse gozo deve acontecer, pois essa determinação é da empresa, não é uma escolha do trabalhador. Então a empresa determina em que momento o gozo vai acontecer, e ele vai sair de férias e vai receber, um prazo de até 2 dias antes do início do gozo, o pagamento da remuneração de férias mais 1/3. Como é que acontece com o intermitente? O intermitente, ele mensalmente, ele vai receber o pagamento das férias, é assim que acontece. Então, suponha que ele é contratado pelo período de 6 meses. Então, durante esse período, sempre que a empresa necessitar do serviço desse trabalhador intermitente, ela vai fazer a convocação lá de acordo com a CLT, esse trabalhador vai realizar o serviço, ele vai receber o pagamento da sua folha de pagamento e junto com essa folha de pagamento, nós vamos ter o pagamento proporcional das férias. Ok. Ah, Patrícia, então quer dizer que ele recebe o pagamento antecipado? Exatamente. Passado um ano, ele adquiriu 30 dias de férias. Nesse caso, ele vai gozar suas férias, no entanto, porém, não vai ter nada para receber. Por quê? Porque já recebeu por ocasião da folha de pagamento, ok? É um pouquinho diferente dos demais trabalhadores. Falando um pouquinho sobre as férias em dobro, caso sejam concedidas após o fim do período concessivo, que é aquele período de 12 meses que a empresa tem que conceder as férias, elas serão remuneradas em dobro, de acordo ali com a súmula 81 do TST, por exemplo. A empresa ela precisa pagar as férias em dobro ao trabalhador. E não somente nessa situação, tá? Aqui eu coloquei a hipótese da empresa conceder as férias fora do período concessivo. Ela vai ter que pagar as férias em dobro. Mas suponha que a empresa esteja concedendo as férias dentro do período correto, no entanto, ela não pagou as férias ou ela realizou o pagamento em atraso. Nessa hipótese também, ela terá que pagar as férias em dobro. Bom, o trabalhador ele pode ainda converter 1/3 do seu período de férias em abono pecuniário. Então, imagine, o trabalhador que tem direito a 30 dias, mas ele não tem interesse de gozar os 30 dias por uma questão de necessidade financeira. Então, o que ele faz? Com prazo de até 15 dias antes da conclusão do período aquisitivo, ele deve comunicar ao empregador que tem interesse no recebimento do abono pecuniário. Então, suponha, ele vai gozar 20 dias de férias e vai receber 10 dias
como abono pecuniário, como uma espécie de indenização. Bom, dadas essas explicações mais básicas e teóricas, a gente vai ver como realizar o pagamento das férias no Force Pessoal, mas, claro, é muito importante que você procure aprofundar os seus conhecimentos em relação a esse direito, pois aqui eu fiz apenas um resumo. Temos muitas outras informações importantes em relação a esse tema. Então, vamos aqui para o Force Pessoal. Bom, para gerar as férias no Force Pessoal, basta você clicar no menu Movimentos, Férias, Criar. Agora, você deve informar o trabalhador, o início do gozo dessas férias, lembrando aquela regrinha que eu mencionei. A data de pagamento Force Pessoal irá sugerir de acordo com a legislação, ou seja, até 2 dias antes do início do gozo. Vamos avançar. E aqui nós temos o período aquisitivo do empregado, de 2019 e 2020, 30 dias de direito, gozado 0, ele ainda não gozou nenhum dia referente a esse período, logo restam 30 dias e a gozar 30 dias. Aqui nós temos o período aquisitivo de 2020 e 2021, 30 dias de direito, porém ainda não gozou, restam 30 dias e assim por diante. Então vamos selecionar esse período aquisitivo. Abaixo nós temos o período aquisitivo selecionado. E se eu selecionar o último que está em aberto? Observe que o período aquisitivo 2020-2021 ainda não fechou de acordo com esse exemplo, né? Logo, o sistema vai habilitar essa opção, iniciar novo período aquisitivo a partir do início das férias. Nesse caso, é bom que fique claro que a empresa ela não tem permissão de conceder férias para o trabalhador com menos de 12 meses, só numa situação assim muito atípica mesmo, que seja realmente necessário. Em caso de força maior, por exemplo, eu poderia dar as férias para o trabalhador com menos de 12 meses, de período aquisitivo, né? Que não é o caso. E nesse caso, eu teria que iniciar um novo período aquisitivo. Então vamos selecionar aqui o primeiro. Ele já deixou desabilitado, porque o primeiro está realmente com o período já fechado, de 12 meses. E abaixo nós temos o período selecionado. O campo faltas está em branco, pois o trabalhador não teve nenhuma falta injustificada registrada nas folhas de pagamento. Então, se ele tivesse mais ou se ele tivesse 4 faltas, o sistema iria trazer essa informação. No entanto, não teria nenhuma interferência. Por quê? Porque até 5 faltas o trabalhador não tem as férias afetadas. A partir de 6 faltas é que os dias de direito começam a diminuir. Abaixo nós temos dias de direito referente a esse período, 30 dias, gozados, 0, ele ainda não gozou nenhum dia referente a esse período, então restam 30 dias, logo gozar incluindo o abono, 30 dias. Suponha que você deseja fracionar o gozo dessas férias. Então, o trabalhador vai gozar em 2 períodos. Ele vai gozar 15 dias e aqui bastaria fazer a conclusão dessa criação, ok? Na criação do segundo período, que também seria de 15 dias, como é que ficaria essa tela? O campo gozados, dias gozados, ficaria com 15, restando 15 e gozar incluindo abono, 15. Então, essa tela vai servir para demonstrar esse detalhamento do que falta gozar, do que já foi usufruído, né? Nosso caso aqui será os 30 dias mesmo. Patrícia, e se ele quiser, se ele optar pelo abono? O abono você não informa nessa tela, é na próxima, então vamos avançar. Aqui nós temos o período de gozo, do dia 22 ao dia 21, 30 dias de férias, e caso o trabalhador deseje optar pelo abono, é nesse campo que você precisa informar, abono de 10 dias. O abono sempre será de 10 dias? Não, o abono ele é 1/3 do que o empregado tem de direito. Então, se ele tem direito a 30 dias, 1/3 de 30 dias são 10 dias. Abaixo, se o trabalhador ele recebe horas extras, comissões, ou seja, pagamentos que sejam variáveis, você precisa marcar essa opção, informar o período para o cálculo de média, que aí o sistema já vai sugerir, né, os últimos 12 meses, então março de 2019,
fevereiro de 2020, considerar os últimos 12 meses. Mas o sindicato pode determinar outra coisa. Ah, não, vai ser os 8 maiores valores. Nesse caso, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai buscar os 8 maiores valores para fazer a média desse pagamento. Aqui você pode marcar a opção de usar a definição do período para médias no cadastro do sindicato, e essa configuração já vem desse cadastro, sem a necessidade de você se preocupar em buscar a convenção coletiva e ver como é que está definido lá, pois isso já estará definido no cadastro do sindicato. Você pode ainda desconsiderar as verbas zeradas, caso haja alguma verba informada de forma manual, dentro dos pagamentos, e não calcular 1/3 das férias. Para que vai servir essa situação? Bom, no momento da gravação dessa aula, o Brasil ele vive uma pandemia devido ao coronavírus. Então veio uma medida provisória de número 927, e nela o governo deu a possibilidade da empresa dar as férias para o trabalhador e só pagar 1/3 das férias até o dia 20 de dezembro do fim do ano, do mês de dezembro. Então, marcada essa opção, o sistema não vai fazer o pagamento de 1/3 de férias, ele vai pagar somente a remuneração de férias. Logo, como é que faria para pagar esse 1/3 em outra oportunidade? Aí teria que fazer o complemento das férias para que o sistema viesse a calcular o restante, 1/3 das férias que está faltando. Não vai ser o nosso caso, então vamos deixar desmarcada. Vamos avançar e concluir. Deseja calcular? Vamos dizer que sim. E temos aqui as nossas férias criadas. Remuneração de férias de 20 dias, 1/3 de férias, o abono pecuniário de 10 dias, o desconto da contribuição previdenciária e o valor líquido a receber, ok? Aqui você também tem a possibilidade de editar para realizar algum tipo de lançamento novo, por exemplo, hora extra. Não é muito comum, mas pode acontecer. Poderia lançar aqui o evento e a quantidade de horas. Observe que ele automaticamente já faz o cálculo. Não é muito comum existir esse tipo de movimentação nas férias, tá? Mas surgindo a necessidade, é totalmente possível. Bom, a gente vai finalizar por aqui, mas na nossa próxima aula nós vamos trazer outros detalhes em relação ao gozo das férias dentro do Force Pessoal. E já te aguardo na nossa próxima aula.